Muito bem, a defesa de Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a devolução do passaporte do ex-presidente. Também solicitou permissão para que Bolsonaro volte a falar com os demais investigados pela PF no âmbito daquela operação Tempus Veritatis, sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. Os advogados de Bolsonaro argumentam que não foram apresentados indícios para justificar a alegação de risco de fuga do ex-presidente, acrescentando que ele tem colaborado de maneira irrestrita com as investigações e se apresentado às autoridades sempre que solicitado. A defesa afirma que é manifesta a violação à liberdade de locomoção de Bolsonaro. Abre aspas, a restrição viola ainda o princípio da presunção de inocência, pois é inegável que o agravante, Bolsonaro, está sendo tratado como culpado. Fecha aspas. Além disso, os advogados alegam que quando o ex-presidente quis sair do Brasil, o Supremo foi avisado. Isso é maravilhoso, né? Olha, o Supremo foi avisado quando o Bolsonaro quis sair do Brasil. Eu não sei se eles estão se referindo àquela saída às vésperas do término do mandato, quando, evidentemente, Bolsonaro quis evitar a possibilidade de ser alvo de uma operação quando perdesse o foro privilegiado que só o mandato que estava acabando garante. Então, no dia 1º de janeiro desse ano, 2024, ele ficaria sem o foro, depois da posse do Lula, e aí ele tinha medo de estar aqui pelo Brasil e ser alvo de algum tipo de operação sem a blindagem que os políticos têm no Supremo Tribunal Federal. Esse episódio, é claro que pode ser minimizado como uma viagem que ele fez ainda oficialmente pelos seus defensores, para não ser utilizado como um precedente que gere a possibilidade de fuga. Então, eles estão tentando aí minimizar todas as possibilidades para reaver o passaporte do Bolsonaro e o Bolsonaro poder participar do CIPAC lá nos Estados Unidos, que é um evento teoricamente conservador, mas que é vendido aí pelo mundo para quem bancar, né, que tem aí, evidentemente, algum viés à direita, como aconteceu aqui no Brasil, quando Eduardo Bolsonaro e sua trupe, usando o dinheiro do fundo partidário, acabaram comprando aí a realização desse evento por aqui. E o ex-presidente Donald Trump dos Estados Unidos está assim, prevista a participação dele. O Bolsonaro certamente posaria aí de vítima de perseguição, de injustiçado lá nos Estados Unidos, com um aval da direita americana, e obviamente ele quer fazer isso para tentar se cacifar, para tentar manter aí uma força política e eleitoral que possa eventualmente dissuadir aqueles que estão pensando em prendê-lo. Vamos ver se o STF vai liberar sabendo disso tudo. Grebe, o que você destaca? Felipe, é um daqueles típicos casos em que os advogados pedem uma coisa dizendo la garantia soy yo, porque, enfim, que o Bolsonaro está sob pressão, que ele pode se ver tentado a escapar do país para evitar uma prisão que hoje não é uma hipótese absurda, nem sequer distante, vamos falar a verdade, né? É uma hipótese que está no tabuleiro, todo mundo sabe disso. Então, não acho que dê para dizer que se ele, Alexandre de Moraes, resolver manter a cautelar, ele estará agindo de maneira absolutamente arbitrária, porque a hipótese do Bolsonaro deixar o país para escapar de uma penalidade não é uma fantasia. Se ele resolver devolver, também faz sentido. Porque, como eu disse, o Bolsonaro ainda está ali, né, às margens desse processo, né? Ele não é réu ainda desse processo. Então, vamos ver. Vamos ver o que acontece. Eu não, um daqueles casos em que eu não consigo cravar que uma decisão seria justa enquanto a outra seria absolutamente injusta. Não vejo. Acho que esta é uma causa que está nas mãos do Alexandre de Moraes, que não deve ser visto como um carrasco, caso decida manter o passaporte retido. A gente
assistiu aos vídeos que mostram Jair Bolsonaro defendendo que algo seja feito antes das eleições. E aí você tem o general Augusto Heleno, que era o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ao qual estava subordinado a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, que foi comandada pelo Alexandre Ramagem, alvo aí de várias operações. O general Augusto Heleno fala que se tiver que virar a mesa é antes das eleições. A Polícia Federal também descobriu que foi levado ao Jair Bolsonaro uma minuta de decreto de teor considerado pela PF golpista, pelo Felipe Martins, por mais um outro ex-assessor. O Felipe Martins foi mantido preso depois da audiência de custódia e naquele trecho do relatório da PF, que foi analisado na própria decisão do Alexandre de Moraes, se delineia ali uma articulação golpista, com a participação do presidente. E a PF está reforçando, e a imprensa está publicando agora mesmo, que o Bolsonaro, de fato, como a gente apontou analisando o relatório original da PF, recebeu mesmo uma minuta, analisou e pediu alterações. Então, a PF está dizendo que ela tem provas disso, inclusive fez ali um rastreamento da movimentação das pessoas que foram citadas na delação do Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens, como tendo participado daquelas reuniões, viu registros de entrada e saída dos prédios institucionais em Brasília, o Palácio do Planalto, por exemplo, que confirmam aquilo que foi contado pelo Mauro Cid. Então, há um relato por parte de um colaborador que fechou a sua delação premiada e há elementos de corroboração na avaliação da Polícia Federal. Como o Graeb disse, vai caber aí ao Alexandre de Moraes definir. Mas pelo teor da decisão do Moraes, ele já estava apontando ali uma articulação golpista. E se há indícios de que o então presidente da República estava numa articulação golpista, quer dizer, seria capaz de promover um golpe de Estado e, eventualmente, não conseguiu por falta de apoio, é difícil acreditar que vá se considerar, eu estou falando a partir daquilo que foi narrado pelo próprio Alexandre de Moraes, que não existe, de fato, uma possibilidade de fuga, ainda mais sabendo que tem blogueiro de crachá, bolsonarista, que está nos Estados Unidos, mesmo tendo sido alvo de mandado de prisão, e está lá até hoje. O Donald Trump, que, enfim, se tornou aí um aliado do Bolsonaro nesses últimos anos, ele está sendo um candidato forte nos Estados Unidos, como a gente tem apontado aqui, no duelo com o Joe Biden, atual presidente. A eleição é mais para o final do ano. Então, há uma distância entre o que está acontecendo agora e a eleição nos Estados Unidos que poderá dar ao Donald Trump um poder muito grande. Inclusive, um eventual poder, não sei se ele faria isso, tá? De oferecer asilo para o Jair Bolsonaro, qualquer coisa nesse sentido, alguma espécie de proteção no exterior contra aquilo que ele possa considerar uma eventual injustiça fora, quer dizer, um favor para o aliado mascarado por áreas de legitimidade. Como o Bolsonaro passou meses lá no começo do ano, acho que tudo isso somado tende a fazer com que a mão do Moraes pese em sentido contrário a esse pedido da defesa do Jair Bolsonaro. Agora, acho que vai ser avaliado aí conforme a repercussão também. Há críticas ao Moraes, por exemplo, em relação à proibição de os advogados dos alvos dessa operação, de eles conversarem. A gente tem visto que mesmo entre advogados que atacaram a Lava Jato em defesa dos seus clientes, há alegações nesse sentido, porque existe um corporativismo de advogados, seja para o bem ou para o mal, né, mas ele existe. E eles estão defendendo ali as suas prerrogativas. É desagradável utilizar essa palavra que foi apropriada por um grupo lulista, mas esses advogados estão defendendo aí que eles possam conversar entre si. Qual é o receio do Alexandre de Moraes? É a combinação de versões. Então, até ministro do Supremo e outros aliados de réus da Lava Jato, eles criticavam, atacavam, né, a Força Tarefa,
quando a Força Tarefa tomava outras providências, não essa, de proibir advogados de se falarem, mas, por exemplo, de alvejar na mesma operação vários investigados, impelindo-os a darem depoimentos ao mesmo tempo, quer dizer, havia medidas para evitar a combinação de versões. E agora o Alexandre de Moraes tenta impedir a combinação de versões, mas com uma medida considerada por muitos advogados como arbitrária. Quer dizer, você proibir alvos da operação de se falarem está ali no rol de medidas possíveis, mas você proibir os advogados é um passo a mais. É evidente, acho que todo mundo compreende, que a decisão de você impedir os alvos de conversarem entre si, elas não impedem os seus advogados de servirem como emissários desses alvos, conversando entre si e combinando as versões indiretamente. Agora, como você contorna isso? Será por uma canetada de um ministro só do STF, uma decisão individual monocrática, ou será por meio de uma nova legislação a ser colocada pelo Congresso Nacional e a ser aplicada, vamos dizer assim, por um colegiado de um tribunal superior. Quer dizer, existem maneiras mais saudáveis e menos ruidosas de você evitar a mentirada, que é tornada possível também por decisões anteriores do próprio Supremo Tribunal Federal, quando garantiu, por exemplo, o direito a mentir, por extensão da sua própria compreensão do direito de silêncio. Começou essa história de que os alvos de investigações poderiam mentir. A partir daí, você cria uma série de problemas e aí, para contornar, você vai dando outras canetadas e essa disfuncionalidade que existe no Poder Judiciário, no suposto sistema democrático brasileiro. Então, a gente vai ter que aguardar, evidentemente, a argumentação do Moraes. Eu estou simplesmente analisando qual é a tendência diante de tudo aquilo que ele próprio expôs, que a Polícia Federal expôs. A tendência seria de que ele negasse esse pedido da defesa. Vamos ver se ele vai, sentindo o ambiente mais ou menos favorável, seguir essa tendência ou não. Quer arrematar, Greg? Sobre a tendência, eu acho que essa é mesmo, Felipe. Eu acho que, se você lê a decisão do Alexandre de Moraes, é difícil você acreditar que ele vá reverter a retenção do passaporte, né?